Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estamos iniciando mais uma semana, né, do nosso volume 3, ou seja, a última semana, semana 4 do nosso volume 3, tá? E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre os desastres ambientais que acontecem devido à atividade das minas, né, da mineração. Então, o texto da página 106, ele fala para vocês que os impactos gerados pela atividade de mineração, eles são muito grandes, né? E que os desafios para o território também são grandes, mas vale destacar que é uma atividade importante para a economia e o desenvolvimento de uma sociedade. O grande desafio das mineradoras é o que se fazer, né? O que se faz com os rejeitos, né, da mineração. Geralmente se constroem barragens e ali vão armazenando. Só que aí inclui os grandes desastres que nós já tivemos, como o de Brumadinho e o de Mariana, que vai ser tratado na página 107 do PET de vocês, tá? Então os minérios, eles têm um valor econômico muito grande, né? E eles são importantes para o desenvolvimento econômico. Tá? Então o texto ele vai falar sobre a importância desses minérios para a economia brasileira, né? E na página 107 ele vai falar um pouquinho sobre o rompimento de algumas barragens, tá? Ele vai citar o rompimento da barragem de Bento Rodrigues, né, que é um município que pertence a Mariana, né? Esse rompimento aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, em que Bento Rodrigues teve todo o seu município destruído, tá? Pelo rompimento da barragem do Fundão, tá? Depois nós tivemos o último que foi grande impacto, né? Foi em Brumadinho também, aqui em Minas Gerais, que ocorreu em janeiro de 2019. A barragem que se rompeu nessa região foi o Córrego do Feijão, tá? Então até hoje a Vale está sendo processada, né? E ela responde judicialmente porque quando uma barragem se rompe, ela leva ali para frente tudo que ela encontra. Então os municípios são totalmente destruídos, tá? Então os engenheiros, fiscais, todos eles estão respondendo judicialmente a esses rompimentos, a esses desastres ambientais. Importante que vocês entendam que, apesar de ser uma atividade, né, a mineração importante para o desenvolvimento econômico, tem que ser feito de forma sustentável, ou seja, de forma que as pessoas que ali residem, as pessoas que ali trabalham, tenham garantido a sua qualidade de vida, tá? E a sua segurança, principalmente. Aí vamos para as atividades em que começa, né, com um pequeno trecho, né, com um depoimento de um morador de Bento Rodrigues falando sobre a questão do rompimento da barragem, tá? Então a questão 1 e 2 é sobre a interpretação desse depoimento. Na questão 1 é para vocês falarem quais ações podem ser feitas para garantir a segurança das pessoas que trabalham e vivem em torno das mineradoras. A questão 2 está falando sobre a fiscalização dessas áreas, né, a importância disso. E aí a pergunta é, na opinião de vocês, o que vocês acham que deve ser feito, o que não foi feito, né, sobre a barragem do Fundão, que levou aí ao rompimento dessa barragem, destruindo tudo que vinha pela frente, tá? A questão 3 é para vocês falarem sobre o impacto socioambiental que o rompimento de uma barragem traz, né? O impacto socioambiental quer dizer que são impactos para a sociedade e para o meio ambiente. Como eu falei ao longo desse vídeo, né? Quando uma barragem se rompe, tudo é destruído. As pessoas perdem suas casas, perdem seu trabalho, perdem seus familiares, perdem tudo, né? E o impacto econômico é que elas têm que recomeçar. Recomeçar onde? Como? Tá? Então pense um pouquinho nessa situação. Na internet vocês acham coisas interessantíssimas sobre o rompimento dessas grandes barragens aqui em Minas Gerais, tá? Isso ajuda na complementação do conhecimento de vocês. A questão 4 é sobre o termo, né, que a gente tem usado muito nos últimos anos, que é o desenvolvimento sustentável, né? Se essa expressão faz parte do cotidiano com relação ao uso e exploração dos recursos naturais, né? O que significa? A pergunta é: o que significa desenvolvimento sustentável? Ou seja, desenvolver de forma com que os impactos no meio ambiente sejam os menores
possíveis. A questão 5, vocês têm uma imagem, né, sobre uma atividade de mineração e a poluição que ela causa ao meio ambiente, tá? Então, a questão A é para vocês citarem as principais formas de poluição no meio ambiente de acordo, né, com a atividade de mineração. E a questão B é para vocês fazerem uma análise e citar o que pode ser feito para recuperar uma área degradada, né? A área degradada é aquela que está exposta à ação do vento, aquela em que eu tirei a vegetação e que ela pode passar por um processo de arenização, desertificação. Então, o que pode ser feito para que essa área seja salva, recuperada? Então, replantar, né, cuidar do solo, são atividades que podem ser feitas, tá? Com essa atividade a gente finaliza o nosso volume 3, tá? Lembrando que se vocês ainda não enviaram atividade 1, 2 e 3 e revisão, por gentileza tá enviando o quanto antes, né? Porque como vocês bem sabem, essas atividades fazem parte da carga horária de vocês, tá? Os nossos meios de comunicação estão no Facebook da escola, né, da turma de vocês, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição. Boa semana de estudo e até a próxima!